Embora o programa seja um pouco obscuro para os telespectadores agora, 15 anos depois, Drawn Together é um programa cujo humor chocante e inteligência implacável ainda se mantém firmes nos dias de hoje. Fala galera, meu nome é William e embora a animação seja normalmente vista como um meio adequado para as crianças, a animação também é feita para os adultos e é por isso que existe esse canal. Programas como South Park e Os Simpsons foram criados para explorar temas e situações mais adultas e mostrar alguns pontos fortes do material animado. Comparado ao material de live action, não há tanta restrição sobre o que pode ser feito, pois o orçamento e as limitações físicas são inexistentes. Uma frase do Looney Tunes resume muito bem a situação. Segundo eles, como podemos competir? Esses caras não precisam parar para respirar. A animação adulta vem em várias formas, mas como em qualquer meio de mídia, alguns programas se tornam mais obscuros. Programas de longa duração como os mencionados anteriormente, como South Park, Os Simpsons, Family Guy, enfim, podem se tornar tão grandes que outros programas terão temporadas completas e concluirão uma série sem muito alarde. Alguns desses shows ultrapassam os limites da decência, que outros não conseguiram, e ainda assim conseguem ser divertidos. O mais notável desses shows é South Park, amado por todos nós aqui, que continua sendo uma das sitcoms animadas mais notórias de todos os tempos, e talvez, e eu digo isso com toda certeza, ainda é subestimado. Mas outro desenho tinha tudo o que South Park tem, e não foi dada a devida atenção, e eu estou falando de Drawn Together. Estreando lá em 2004, o show Drawn Together foi uma sitcom baseada nos reality shows como Big Brother e The Surreal Life, mas seus personagens eram desenhos animados, como toda animação é. E esse elenco incluía a Foxy Love, Captain Hero, Uldor Sockbath, Princess Clara, Spanky Ham, Xander, eu não sei falar o nome dele, Ling Ling e também Toot. Esses personagens completamente malucos foram todos colocados em uma única casa, onde suas personalidades selvagens e realistas deveriam suportar suas desventuras. A série se concentrou em um humor altamente controverso, quebrando os tabus, incluindo piadas sobre a comunidade LGBT, tragédias históricas, sexo e humor grosseiro, muitos dos quais surgiram do nada, mas pareciam adequados. Assim como as paródias de reality shows que o show tentava capturar, cada pessoa lá na casa se encaixava em uma personalidade completamente bombástica e tóxica às vezes, que se apoiava em seus respectivos estereótipos e geralmente não tinha nenhum limite que não ultrapassasse. Enquanto South Park e outros desenhos se concentravam em uma sátira oportuna sobre o mundo em geral, Drawn Together se inclinava para um humor de choque. Embora faltasse aquele tato e a estrutura de séries mais aclamadas pela crítica, isso funcionou para a proposta que o desenho foi construído. A estrutura episódica de Drawn Together não era linear, pois cada episódio era independente. Episódios como Terms of Endearment se inclinaram para o seu humor de choque, mostrando Foxy como um estereótipo racista e destacando que o humor de choque usado no episódio era um ponto comum. O episódio usou esse humor autoconsciente para destacar o que os espectadores acham chocante. Embora o humor de choque seja normalmente usado em excesso, a série entendeu um aspecto fundamental desse estilo de humor. Além desse humor de choque e dos personagens tóxicos, os caras eram chatos, velho. Personalidades incrivelmente chatas. Eles atrevidos no mínimo, vamos usar uma palavra melhor aqui. O que fez Drawn Together realmente se destacar foi que eles entenderam o seu público. O humor grosseiro e os diálogos controversos não são para todos, e o programa entendia isso. O programa nunca foi feito para ser um queridinho da crítica e se divertiu com o fato de que ele não era. Embora o show estivesse no seu melhor momento quando contava uma história e desenvolvia os personagens, seu público sintonizava para assistir os personagens grandiosos que não se importavam com quem eles ofendiam. Esse fato foi destacado no episódio da segunda temporada, chamado Xander e Tim, sentados em uma árvore, onde o episódio traz um momento da vida real. No episódio, o elenco fica horrorizado ao descobrir que a Entertainment Weekly deu ao episódio piloto uma nota F, o que os colocou em uma espiral maluca. Eles então se recuperaram quando perceberam que são amados apesar da nota e que os revisores podem não fazer parte do seu público-alvo. Embora eles até reconheçam que muitas das falhas do show existem, eles também sabem que são os fãs que são necessários para o que o show é, e é neles que o show precisa focar. E então a revista Entertainment Weekly respondeu com outro F, mas os fãs gostaram do episódio do mesmo jeito. Embora a série Drawn Together seja bastante polarizadora, ela deixou um impacto muito grande depois de ser cancelada na terceira temporada. Os fãs ainda compram DVDs do programa, e o show é bem popular ainda o suficiente para ser adicionado ao Paramount Plus para muitos fãs assistirem.
Então podemos dizer que fãs de Drawn Together ainda existem, é por isso que eu estou falando desse desenho nesse canal. O humor um tanto quanto diferente, os momentos horríveis e os personagens distorcidos são memoráveis o suficiente para se destacar. O show está longe de ser perfeito, mas Drawn Together sabia o que era e quem o assistia. Assim, animações que se inclinam para o humor mais sombrio e chocante que existe, e Drawn Together merece ser lembrado e reassistido por isso. Mas eu quero saber de você. Você conhecia essa série? Você se lembrava dessa série, Drawn Together? Já comenta aqui embaixo. Comenta também qual outra série você quer que a gente fale pela primeira vez aqui no canal. Como sempre, continue aqui e assista a este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima.